Vamos então agora falar um bocadinho sobre o primeiro grande competidor, que é a multidão. Quando um cliente decide realmente adquirir um serviço ou um produto, ele vai observar o mercado, à procura das opções que existem para satisfazer as necessidades deles. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que queira comprar uma casa, é natural que vá ao mercado imobiliário à procura de serviços que possam ajudar a encontrar a casa que ele pretende. Aqui aparece o primeiro desafio a qualquer serviço. É fazer com que o cliente saiba que existe aquele serviço para ser considerado como uma opção. Aqui ainda existem alguns negócios imobiliários que não conseguem posicionar o seu serviço de forma a que o cliente saiba que ele existe, que pode ser uma opção para satisfazer a necessidade que ele pretende naquela altura, neste caso, comprar uma casa. Ao observarem um conjunto de opções que por vezes é enorme no mercado imobiliário, existem muitas consultoras e muitos consultores, nós como clientes temos a decisão de começar a separar aqueles que vamos prestar atenção e aqueles que não vamos prestar atenção. Significa que nós começamos a decidir, olhamos para o mercado, vemos um serviço e dizemos: este não vai satisfazer as nossas necessidades, elimino logo à partida. Este pode satisfazer. Vamos colocar numa pequena listagem de potenciais opções que sejam válidas para mim, consoante o problema que eu tenho em mãos. Todos os outros serviços são pura e simplesmente eliminados. Aqui aparece outro desafio, é como ser escolhido para esta lista. Primeiro é saberem que o meu serviço existe para ser considerado. Segundo é como é que eu posso ser escolhido para a listagem final do cliente sem ser eliminado, como é lógico. Aqui temos que ter em consideração dois aspectos. Primeiro, tornar o nosso serviço realmente relevante para o cliente. Significa que tem que ser valioso para o cliente. O cliente tem que valorizar aquilo que oferecemos como serviço. Podemos oferecer muitas características, muitos atributos que nós, como donos do serviço, podemos considerar valiosos para o cliente, mas ele não considera, pura e simplesmente. Portanto, temos de ter muito cuidado se o nosso serviço é mesmo relevante para ele ou não, para podermos ser considerados a entrar na lista final dele. Segundo, é resolver o problema específico que ele tem. Se eu quero comprar uma casa, eu não posso estar com um serviço de venda à sua casa. Não faz sentido absolutamente nenhum, nós sabemos disso. Mas ele tem um problema específico a ser resolvido. Dar um exemplo, ele quer comprar uma casa com piscina. Então eu tenho que me posicionar de uma forma a que consiga resolver esse problema e que seja visto como um especialista a resolver esse tipo de problema. Por fim, é desta listagem que vai sair o escolhido. Não da multidão, não da generalidade, mas sim da pequena listagem que nós fazemos da análise de todas as opções que existem no mercado. Daí, desta listagem de 6, 7, vai ver o serviço que é escolhido. Aqui aparece outro desafio aos negócios imobiliários, é como é que eu posso diferenciar o meu serviço de todas as outras alternativas, em especial das alternativas que entram na última listagem. Vamos dar um exemplo, imaginar que nesta listagem estão 4 serviços, 4 competidores. O cliente o que ele vai fazer é analisar um contra o outro, vai comparar o serviço A com o B, o A com o C, o A com o D, e aquele que lhe acrescentar maior valor ou lhe der mais garantias que o serviço vai ser bem feito e que não irá ter problemas, é aquele que naturalmente será escolhido. Resumindo, o cliente toma a decisão de adquirir um serviço, comprar uma casa, vai observar o mercado. O primeiro desafio que apanhamos ao nosso serviço é que temos que fazer com que ele seja visível e que o cliente saiba que ele exista. Depois, como existe uma grande confusão, um grande número de opções, isso torna-se um pouco confuso para o cliente, ele cria uma pequena listagem de 5, 6 serviços e os outros são eliminados. Aparece outro desafio aqui, é como ser escolhido para essa lista. Fazemos-lo de duas formas, especificamente, tornar o serviço relevante para o cliente. Por outro lado, temos que resolver o problema específico que ele tem. Tendo estas duas coisas, tornando-nos relevantes e resolvendo o problema que ele tem em mãos, podemos ser escolhidos para esta listagem. Por fim, é desta listagem que sai o escolhido. E aqui aparece outro desafio ao negócio, que é como ser diferenciado das alternativas que estão na última listagem. Se formos todos iguais, vai ser difícil. Se nos conseguimos diferenciar dentro do problema que o cliente tem em mãos, excelente. Dando aqui um exemplo prático. Um cliente quer comprar uma casa com piscina, vai observar no mercado quem são os consultores, as agências e as consultoras que normalmente vendem casas com piscinas. Naturalmente passam para a listagem de opções aqueles que se especializaram naquele nicho. E desta última listagem é escolhido aquele que se diferenciar ou acrescentar maior valor ao cliente.
Se houver só uma opção aqui de pessoas que se especializaram naquele nicho de casas com piscinas, o que acontece é que vai passar para aqui, pode passar mais 3 ou 4 opções, mas no momento da decisão, naturalmente, o cliente vai decidir pelo especialista. É aquele que vende mais casas, aquele que não só vende, mas comunica que vende mais casas com piscinas. Ele está habituado a trabalhar nesse nicho, é natural que seja escolhido porque se diferencia de todas as outras alternativas que possivelmente estão a fazer um trabalho muito mais generalistas, ajudam a vender casas, ajudam a comprar casas, apartamentos, moradias, com piscina, sem piscina, com terreno, sem terreno, e não verbalizam um nicho específico.